Olá, seja muito bem-vindo ao quarto módulo do curso gratuito Como Investir no Mercado Financeiro, o passo a passo para você conquistar a sua independência financeira. Aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e eu vou dar então início ao módulo 4, que é um módulo maior, com muito conteúdo, de muita qualidade, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, o que você vai ver nesse módulo 4? Você vai aprender como funcionam as operações no mercado financeiro, operações de curto e médio prazo de trading, tá? As vantagens do mercado de Forex, o que eu vou te explicar sobre o mercado financeiro como um todo, vale sobre trading, vale para o mercado de Forex, vale para qualquer outro mercado, tá? Mas eu vou usar alguns exemplos de Forex porque é um mercado muito interessante. Vou falar sobre análise técnica na prática, então você vai passar a entender um gráfico, como que ele funciona, e vou te ensinar um método de como operar Forex para você ver na prática como que se opera no mercado, tá? E no próximo módulo, no quinto módulo, você vai ter um módulo de como abrir uma conta demonstrativa do mercado de Forex, como que você vai usar a plataforma para você poder ter essa experiência prática, tá? Então, como funcionam as operações no mercado financeiro, né? A gente tem alguns objetivos quando a gente faz essas operações, tá? O primeiro objetivo, comprar barato para vender mais caro, semelhante como quem compra um imóvel na planta para vender mais caro depois, ou quem compra, tem alguém apertado, querendo vender um imóvel mais barato, rápido, e aí você vai lá, compra dessa pessoa para vender a preço de mercado logo em seguida, 1, 2, 3, 4 meses depois. Né? A pessoa está com pressa, tem que vender na hora. Então é a mesma coisa, a gente vai comprar moeda mais barato para vender mais caro daqui a pouco. A gente vai comprar ação mais barato para vender mais caro depois, tá? É, Outro objetivo seria vender caro para comprar barato, tá? Seria o contrário, né? Como que funciona o contrário? Isso fica muito claro no mercado de commodity, né? Por exemplo, o preço, por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, quem produz milho, né? Digamos que a saca de milho está cotada a R$ 100, tá? E aí tem quem produz o milho e tem o comerciante que compra o milho. E aí o cara que produz o milho, digamos que ele tem um custo de R$ 70 para produzir cada saca e ele acha que R$ 30 por saca é um lucro bom para ele, ou seja, ele vender por 100. E hoje está cotado a 100, mas ele está plantando hoje para colher daqui a 3 meses. Ele não sabe como vai estar o preço da saca de milho daqui a 3 meses. Então, o que ele faz? Ele vai lá no mercado futuro e abre uma ordem de venda correspondente a quantas sacas ele consegue produzir. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o preço do milho cair, digamos que caia para 80, né? Chegar aqui 3 meses, ele vai vender no mercado 80, vai ser o preço do milho daqui a 3 meses, é o que vão estar pagando, né? Então, só que ele ganhou por essa ordem de venda no mercado futuro, de a soja, não, desculpa, o milho veio de 100 para 80, ele ganhou aí R$ 20 por saca, tá? Ou seja, ele continuou, ele manteve o lucro dele de R$ 30 por saca. Se chegasse aqui 3 meses e a saca de milho tivesse 120, tá? Ele ia levar R$ 20 de prejuízo por saca, porque quando você opera vendido, quando sobe você perde. É o processo inverso de comprar, né? Só que por outro lado, ele venderia no mercado a saca de milho a 120 e o objetivo dele era ganhar 30. Então ele vai ganhar 50 porque ele gasta 70, vende a 120, só que ele perdeu 20 no mercado futuro. Então ele garantiu os 30, ou seja o que aconteça, independente do que aconteça, ele fixa o ganho dele em R$ 30. Tá? E do outro lado tem o comprador, né? O comprador do milho, ele vai lá e compra no mercado futuro o milho, a saca de milho, de acordo com a quantidade que ele quer comprar, porque hoje está R$ 100, digamos que ele vende aí no mercado aberto para os clientes a cada saca a 130, ele ganha R$ 30 também, que ele acha que é um preço bom. Então, se ele emite uma ordem de compra
e chega aqui 3 meses, a saca aumenta para 130, né? E o que acontece? Ele vai ter que comprar 130 para vender a 130, né? Só que ele vai ganhar os 30 reais porque ele emitiu uma ordem de compra no mercado futuro, o preço subiu, ele ganhou 30 reais por saca no mercado futuro. Então, embora ele vá empatar, ter que pagar 130 e vender por 130 saca de milho, mas ele ganhou 30 reais por saca no mercado futuro. Então, ele manteve o ganho dele de 30 reais. Tá? Se tivesse caído para 70, ele ia comprar 70 e vender a 130, ele ia ganhar 60 reais por saca, mas em compensação ele perde 30 por saca no mercado futuro. Então o mercado futuro ele tem ele equilibra isso aí entre os produtores e os revendedores, tá? Só que você pode participar disso aí como, digamos assim, um especulador, né? E você pode assumir, seria algo mais ou menos como alguém que a grosso modo, assim, por exemplo, alguém que vende seguro, né? Você vende seguro para diversas pessoas, você calcula mais ou menos, na média, quantos vão precisar, quanto que você vai gastar e você bota um valor a mais em cima para você ganhar dinheiro. É a mesma coisa, tá? A gente vai usar métodos para identificar momentos bons de comprar e de vender. Em algumas situações a gente vai ganhar, em algumas situações a gente vai perder, e a nossa ideia é que ao longo de um tempo a gente ganhe mais do que perca. Mesma coisa como uma empresa que vende seguro, tá? Mas a gente vai participar então desse mercado. Então, esse exemplo do mercado futuro do milho, por exemplo, explica muito bem o porquê que esse mercado existe e como que ele funciona, né? Então, ou seja, o mercado de futuro e o mercado de Forex funciona da mesma maneira. Você pode operar na compra ou operar na venda da mesma forma. Tá? Compra você ganha quando sobe, vende você ganha quando cai. Tá? Então, mas a nossa ideia, além de, né, comprar barato para vender caro ou vender caro para comprar barato, a gente vai procurar sempre, quando perder, perder pouco, sempre limitar o nosso risco. Então, se a gente compra, o preço começa a cair, opa, a gente sai do mercado, tá? A gente não precisa, que nem no exemplo que eu dei ali dos 3 meses, ficar até o final dos 3 meses para ver o que vai acontecer. A qualquer momento a gente pode entrar e sair do mercado, tá? Então, se perder, a gente vai perder pouco. Se ganhar, a gente vai procurar ganhar muito. Se o mercado for a nosso favor, a gente vai deixar o mercado rolar e andando a nosso favor para a gente ganhar mais, tá? Então, é assim que funciona. Basicamente é isso que a gente vai procurar fazer. A gente vai procurar usar o gráfico para identificar momentos onde bons para a gente comprar para vender mais caro depois, ou para a gente vender para comprar mais barato depois, sempre limitando a perda, procurando quando perder, perder pouco, e quando ganhar, ganhar muito. Então, agora eu quero te passar o conceito de método. O que é um método? Tá? São regras que têm o intuito de nos informar o ponto de entrada, tá? Quando que a gente vai comprar e quando que a gente vai vender. A gente vai olhar o gráfico, isso aconteceu, então é ponto de entrada, é ponto de compra ou é ponto de venda. É o momento que a gente vai entrar no mercado, tá? A estratégia também vai nos trazer o método, o ponto de saída, tanto na perda quanto no lucro. Tá? Se a gente entrou com uma ordem de compra, se cair tanto, a gente sai no prejuízo e pronto, limita o nosso risco. Se o mercado for a nosso favor, a gente vai segurar a ordem ganhando até que isso aconteça e a gente vai sair do mercado com lucro, né? Quando ficar de fora do mercado, vai ter momentos que a gente não vai operar, a gente vai ficar de fora do mercado. E critérios onde possamos testar o desempenho do passado. A gente vai pegar os critérios de ponto de entrada, de saída, e vamos olhar no passado para ver se esse método tem funcionado ao longo dos anos. Tá? E a gente vai usar um manejo de risco que é fundamental dentro do mercado, que é a porcentagem que a gente arrisca por operação. Por exemplo, a gente não pode operar no mercado arriscando 20% do nosso capital. Você tem 100 mil reais, você não pode arriscar 20 mil por operação. Se por um acaso tiver 5 ordens seguidas negativas, você acabou com o seu dinheiro, né? Então você perde 5, você cai fora do mercado. Por exemplo, quem arrisca, tem 100 mil e arrisca 5 mil por operação, ele pode errar 5 seguidas e perder 25 mil. Ele está com 75.
Aí ele acerta uma que faz um grande movimento a favor dele e ele ganha então 70 mil numa única ordem. Ou seja, ele estava com 75, agora ele está com 145 mil, ou seja, 45% de lucro. Tá? Então, por isso que tem que ter manejo de risco. Se você arriscar demais, uma hora o mercado não vai desempenhar a seu favor, você vai levar alguns stops seguidos e você vai cair fora do jogo. Quando você arrisca menos, mesmo em momentos ruins, você continua jogando, né? Continua fazendo parte do jogo. E aí, quando você começa a ganhar, você recupera tudo e tem o seu lucro. Então, para ficar bem claro, o que faz um método funcionar? Tá? A identificação de características do mercado que se repetem com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o mercado ele tende a fazer tendências, né? Seja de alta ou seja de baixa. Isso para todos os mercados. Tá? Então, uma ação que está indo bem 5 anos seguidos, a empresa dando lucro, crescendo, o patrimônio indo bem, a empresa ganhando mercado, ela vai subir durante 5 anos. Isso é uma tendência de alta. De repente, essa empresa começa a vir concorrentes fortes, ela é uma empresa que exporta muito e o mercado lá fora está em crise, estão com menos dinheiro, estão comprando menos, então ela passa a passar um pouco mais de aperto e ter uma diminuição nos lucros muito grande. Então o que vai acontecer com essa ação? Agora ela está com lucro menor, ela vai acabar caindo. Então muda a tendência e ela passa a cair. Mesma coisa vale para uma moeda, né? Os Estados Unidos está bem, muita gente querendo investir lá dentro, no mercado de bolsa, mandando dinheiro lá para comprar imóveis, o dólar tende a ir subindo. De repente, em outras situações, muita gente acaba levando dinheiro para a Europa por algum motivo econômico e daí o pessoal começa a vender dólar e comprar euro, sair dos Estados Unidos e ir para a Europa, porque os investimentos lá estão mais interessantes. Então o euro vai subindo e o dólar vai caindo. Ou seja, por questões econômicas, o mercado tende a fazer tendências. Tá? O mercado não fica parado. Você nunca vê uma ação parada sem sair do lugar, uma moeda parada sem sair do lugar. Ele pode ficar meio oscilando muito pouco por alguns meses de repente, mas não sempre. Tá? Isso nunca aconteceu por questões econômicas, tá? Pelos ciclos econômicos que são naturais, né? Então a gente vai identificar os critérios que tiram vantagens dessas características dentro dos gráficos, né? A gente vai procurar identificar quando está iniciando uma tendência de alta. Iniciou, a gente vai entrar comprado no mercado e a gente vai ficar esperando até essa tendência acabar para sair, por exemplo. Então isso faz com que e como o mercado faz tendências, que é da natureza dele, a gente pega esses movimentos, né? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai usar o gráfico para identificar momentos que por isso que a gente tem como testar o método no passado e ver se ele funciona, porque o mercado tem as suas características de movimentação ao longo do tempo que se repete e a gente vai tentar tirar vantagem disso, tá? E a gente tem que ter a possibilidade de se ganhar, ganhar mais, quando se perder, perder menos, aquilo que eu já falei. Esse é o grande lance do mercado, tá? Não é acertar o maior número de ordens, e sim limitar a perda e quando ganhar, procurar ganhar muito. Então agora eu vou falar um pouquinho do mercado de Forex. Eu vou pedir desculpa para vocês que o slide está totalmente diferente, até um slide mais bonito agora, que eu tirei isso de uma apresentação que eu fiz numa aula ao vivo e essa eu montei em outro slide, então acabou ficando aí diferente, tá? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho porque eu vou dar depois vários exemplos na prática do mercado de Forex. Como é um mercado muito bom de se operar, um mercado que as corretoras oferecem plataformas gratuitas com cotação em tempo real, onde você pode emitir ordem e tudo, é um mercado muito bom também de se operar. Eu vou usar muitas vezes ele como exemplo, então eu queria que você, de repente, se você não conhece, que você conhecesse um pouco mais desse mercado, tá? Então o mercado de Forex é um mercado cambial, tá? Que negocia as moedas. É um mercado financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo o maior mercado do mundo. O que quer dizer descentralizado? Que ele não é que nem a Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores de São Paulo, todas as ações são negociadas lá em São Paulo, dentro da Bolsa.
tem oferta de compra, oferta de venda lá dentro e pronto, tudo é feito lá, né? No mercado de Forex, não. Quem oferece as moedas para negociação do mercado são os grandes bancos, né? JP Morgan, HSBC, Citibank, por aí vai. Então, ou seja, não é tudo centralizado em algum lugar, né? Logicamente, praticamente todos os bancos, todas as corretoras oferecem as moedas basicamente quase ao mesmo preço. Por quê? Porque se um Citibank está vendendo o dólar muito mais barato que o HSBC, ninguém vai comprar no HSBC, todo mundo vai comprar no Citibank. E aí o HSBC tem que baixar o preço para conseguir cliente e assim vai. Então acaba que o mercado fica muito igual, né? A gente não vê discrepância de valor entre um banco e outro, entre uma corretora e outra, tá? Mas ele não é centralizado num único local, tá? É um mercado que movimenta mais de 4 trilhões de dólares por dia. Aqui está errado, tá? Não é bilhões, é trilhões. Esse slide ficou com alguns errinhos de digitação. Isso representa mais de 9 vezes a movimentação diária de todas as bolsas de valores do mundo. Ou seja, você soma bolsa de Nova York, de Londres, de São Paulo, soma todas juntas, esse valor é 9 vezes menor do que o mercado de Forex. É o mercado mais forte que tem no mundo. Tá? Muita movimentação, mas muita liquidez. E é um mercado aberto 24 horas por dia, 6 dias por semana. Para a gente aqui no Brasil ele fecha sexta-noite, ele abre domingo à noite. Tá? Domingo à noite porque domingo à noite aqui no Brasil já é manhã lá na Ásia, na Oceania. Então os bancos, o mercado lá já está funcionando, já abre aqui para a gente também. E ele tem uma característica interessante, que o mercado de Forex ele ainda não é regulamentado aqui no Brasil, tá? Isso significa que as corretoras aqui no Brasil ainda não podem oferecer, né, o produto Forex para os seus clientes, tá? Isso não significa que o Forex é proibido no Brasil, tá? Ele não é proibido. Ele simplesmente não tem uma regulamentação, e então as corretoras não podem oferecer um mercado que aqui dentro do Brasil não é regulamentado. Tá? Ele é regulamentado em praticamente todos os países do mundo, principalmente todos os países desenvolvidos, e aqui no Brasil não é, provavelmente por uma questão política, interesses, enfim, né? Sabe como é que é a coisa no Brasil. Esse mercado não deixaram ele chegar aqui ainda no Brasil, tá? Mas você pode ter uma conta no exterior sem problema algum, tá? 100% seguro. Você pode legalmente, como brasileiro, abrir conta em qualquer corretora de Forex no mundo. Você só precisa declarar isso no seu imposto de renda se você tiver mais de 100 mil reais lá, mas você declara sem problema algum, né? Tudo certinho. E você paga o imposto de renda só, é uma vantagem, só quando você resgatar. Tá? Você paga 15% do lucro, declara-se como ganhos com moedas estrangeiras. Os países que possuem as melhores corretoras e mais seguras são o Reino Unido, né, a Inglaterra em Londres, e os Estados Unidos, principalmente em Nova York. Tá? Sendo que no Reino Unido as corretoras são regulamentadas pela FCA, Financial Conduct Authority, seria a nossa CVM aqui, Comissões de Valores Imobiliários, e eles oferecem uma garantia em caso de que a corretora quebre, igual ao nosso fundo garantidor de crédito aqui, no valor de 50 mil libras, tá? Aqui está 70 seria dólares, mas em libras é 50 mil libras, o que está aproximadamente 190, 200 mil reais, tá? Por CPF, por corretora. Então, se você tem conta em duas corretoras, ele cobre até 50 mil libras em cada corretora, tá? Esse é o valor mínimo garantido, que é um fundo que os bancos e as corretoras mantêm para caso alguma corretora vier a quebrar, eles cobrem isso aí, tá? Então isso traz realmente muita segurança. Lá fora o mercado é bem desenvolvido, a fiscalização é bem rigorosa e é um mercado muito seguro, muito tranquilo de se operar, e realmente eu opero Forex desde 2007 e, por exemplo, nunca vi uma corretora em Londres quebrar, nunca ouvi falar, tá? Mas mesmo assim, caso um dia venha acontecer, você está garantido aí como se fosse pelo fundo garantidor de crédito, tá? Para depositar dinheiro lá fora é feito através de cartão de crédito ou de débito internacional ou através de transferência internacional. É bem simples fazer das duas maneiras, né? O saque pode ser feito via cartão de crédito,
até o valor depositado. Por exemplo, você depositou $1.000, até $1.000 você pode sacar pelo cartão, mais do que isso por transferência. Tá? E algumas corretoras possuem o site, a plataforma de investimento e gráfico, tudo em português, atendimento em português por brasileiros que moram lá fora. Então, mesmo para quem não fala inglês, realmente é bem tranquilo de fazer parte do mercado de Forex. Então, outra vantagem é que lá fora, né, um mercado muito mais desenvolvido, para se operar no mercado de fora, você recebe uma excelente plataforma, um software gratuito da corretora, com cotações em tempo real, análise técnica, análise dos gráficos, sem custo algum, tanto para a conta real quanto para a conta demonstrativa. Tá? A conta demonstrativa é uma conta que você não paga nada e você opera com o dinheiro virtual para você conhecer melhor o mercado. Eu vou mostrar tudo isso em detalhes no próximo módulo. Então agora eu vou dar alguns exemplos práticos de como funciona de fato o mercado de Forex. Tá? Então a negociação é feita em pares, tá? Por exemplo, o que a gente chama de dólar aqui é o USD-BRL, que é o dólar americano versus real brasileiro. Né? Por exemplo, está 2,30, significa que com R$2,30 se compra um dólar. É sempre assim, o valor é quanto da segunda moeda você compra a primeira, uma unidade da primeira. Tá? Então com R$2,30 se compra um dólar. Na verdade tudo é em par, mas a gente não está acostumado a falar assim. Quando a gente fala, por exemplo, né, o dólar é o USD-BRL. Quando a gente fala as ações da Vale do Rio Doce, está R$30. Na verdade seria Vale 5/BRL. Ou seja, você precisa de R$30 do BRL, que é o segundo, para comprar uma Vale 5, uma unidade da Vale, da empresa, da ação. Tá? Então tudo na verdade é em par, só que isso no Forex fica mais claro. Né? Então o euro-dólar a 1,35 significa que com 1,35 dólares, não $1,35, se compra um euro. Né? NZD-CAD, dólar neozelandês versus dólar canadense. 90 centavos, significa que com 90 centavos de dólar canadense se compra um dólar neozelandês. Tá? Sendo que o mercado de Forex ele é negociado até com 4 dígitos, algumas corretoras oferecem de quebra o 5º dígito. Ou seja, o USD-BRL vai ser negociado, por exemplo, a 2,3050 e não só 2,30. Tá? E cada casa decimal é denominada um PIP. Então, por exemplo, ele aumentou de 2,3050 para 2,3051, significa que aumentou um PIP. Tá? Isso é só uma denominação, para você se familiarizar. Desculpa. Então, como que funciona na prática? Tá? Se você compra, tá, um lote 0,1, tá? Ou seja, uma fração de um lote de euro-dólar a 1,3550, se o preço subir para 1,3600, subiu 50 pips. Com lote 0,1, significa que cada pip vale $1. Então, nessa posição, a gente ganhou $50. Tá? A negociação mínima de lote é 0,01, ou seja, cada pip vale 10 centavos. Então, se a gente tivesse aberto uma ordem de 0,01, significa que teria subido 50 pips. Cada pip vale 10 centavos, a gente teria ganhado $5. Tá? Isso ajuda muito porque no mercado de Forex você pode abrir uma conta e operar tranquilamente com valores a partir de $250, um pouco mais de R$500. Tá? Como dá para operar com valores aí na faixa de 10 centavos o PIP, com muito pouco dinheiro você já consegue tranquilamente operar no mercado. Né? Então quando você compra, tá? Por exemplo, você compra o euro-dólar, significa que você está comprado no euro. Tá? Você ganha com a alta do euro. Então, se for para 1,40, tá 1,35, se for para 1,40, significa que antes precisava de 1,35 dólar para comprar um euro, agora precisa de 1,40 dólar para comprar um euro. Ou seja, o euro está mais caro. Então, você ganha com a alta do euro em relação ao dólar. Né? Então, quando a gente compra, significa que a gente está comprado na primeira moeda do par. Já numa ordem de venda é absolutamente o contrário. Tá? Você está 1,3550, você vende a lote 0,1, ele cai para 2,35, ali está
aqui não seria 2,35, tá? Seria 1,3500, ou seja, caiu 50 pips. Mesma coisa, se está lote 0,1, você ganha $1 por pip na queda, tá? E se subir você perde. Então é simplesmente o contrário da ordem de compra. Quando você está comprado, significa que você está comprado na segunda moeda do par, ou seja, você está comprado em dólar. Ou seja, se ele cai de 1,35 para 1,30, significa que agora o dólar está mais caro que o euro do que estava antes, né? O preço do dólar aumentou em relação ao euro, ou seja, você está vendido no euro, por isso que é ordem de venda. Ou seja, aqui se cair, você ganha, tá? Se o dólar subir, o preço para o preço do par euro-dólar cair significa que o euro está caindo, mas o dólar está aumentando e você está posicionado a favor do dólar. Então, ou seja, com a queda do euro-dólar, você ganha. Na prática é o seguinte: abriu ordem de compra, subiu um pip, você ganhou, caiu um pip, você perdeu. Abriu ordem de venda, subiu um pip, você perdeu, caiu um pip, você ganhou. Por isso que esse mercado é tão bom de operar. Você pode operar na compra ou na venda, então não tem esse negócio de crise, está subindo, está caindo, não interessa. Você vai operar a favor do mercado. Se está subindo, você vai operar na compra. Se está caindo, você vai operar na venda. E você escolhe como que você quer operar. A partir de 10 centavos cada pip, até não tem limite, aí pode valer $100 cada pip. Você pode escolher quanto que vai valer cada pip. Então realmente é muito, muito bom de se operar, porque ele funciona com conta margem. Por exemplo, na bolsa, você quer comprar um lote de 100 ações da Vale cotada a R$30, são 100 ações a R$30, dá R$3.000, você vai lá e paga os R$3.000 para você passar a ter essas 100 ações que você comprou a R$30. Né? Se a ação subir, você ganha, se a ação cair, você perde. Então, o que acontece? Você precisa ter os R$3.000 para comprar, né? Agora, aqui não. Aqui você só paga a diferença. Então, por exemplo, você tem uma conta, você deposita $250, você abre uma ordem de compra a 0,1, ou seja, cada pip vale $1. O, o mercado sobe 250 pips, você ganhou $250, você dobrou o seu capital em algumas horas. Agora, claro, também se o mercado vem contra você e cai, por exemplo, 250 pips, sua conta zera e aí a corretora zera automaticamente sua ordem, né? Se cai 100 pips a $1 cada pip, você numa ordem perdeu $100, mas você só tem 250. Mas o que eu quero deixar claro é que você só paga a variação. Foi a seu favor, vai recebendo, vai caindo dinheiro na sua conta. A ordem vem vindo contra você, vai tirando dinheiro da sua conta. Mas você não precisa ter o dinheiro para operar. Você só precisa ter o dinheiro de variação. Tá? A hora que acabar o seu dinheiro de variação, a corretora encerra a ordem para você. Claro que isso nunca vai acontecer na prática, porque, como eu falei, a gente vai arriscar uma porcentagem pequena. A gente não vai arriscar naquele exemplo que eu dei, você tem 100 mil, você vai arriscar 20 mil por ordem. Não, você vai arriscar no máximo 5. Mesma coisa, você tem $250, você vai operar, vai gastar, vai arriscar, por exemplo, $10, $12, $15 só numa ordem, e não 50 ou $100 por ordem. Entendeu? Então, por isso que às vezes o mercado de Forex ele é mal compreendido. Muita gente fala, ele é muito arriscado. Ele é muito arriscado para quem não sabe o que está fazendo, vai lá e alavanca demais, arrisca demais. Mas daí é irresponsabilidade da pessoa. Mas o fato de poder operar dessa forma é muito bom, é muito prático. Então, agora vamos para a parte de análise técnica na prática. Agora você já entendeu como que funciona o mercado de Forex, né? E então os gráficos, eles nos fornecem todas as informações que precisamos para operar no mercado, tá? Quando a gente olha o gráfico para fazer trade, a gente não precisa de saber mais nada. Se aquela ação é boa ou não é. Claro que a gente pode até juntar estratégias de análise fundamentalista com análise técnica, né? A análise fundamentalista seria identificar se uma ação ela dá lucro, ela é boa, então vamos procurar operar ela na compra e achar a entrada no gráfico. Também dá para fazer isso, tá?
mas a princípio a gente pode operar totalmente só olhando o gráfico e seguindo a tendência do ativo. A gente não precisa saber mais nada, tá? E através dele identificamos o que está acontecendo e montamos a nossa estratégia, tá? Então vamos pro gráfico, tá? Então aqui, para você visualizar bem, aqui a gente tem o gráfico do euro dólar, tá? O euro cotado em dólar, ele está a 1,3875. Aqui no caso a corretora tem ainda o quinto dígito. Você pode a princípio fingir que não existe esse quinto dígito, tá? É 1,3875. E então essa é a cotação. Você precisa de $1 dólar e 38 centos para comprar um euro, né? A gente vê aqui o mercado subindo, né? O mercado do euro dólar. Então eu vou explicar para você o básico de análise técnica, tá? Como que funciona a análise técnica? Funciona da seguinte maneira, tá? Cada barra dessa no gráfico diário, que é o gráfico padrão principal que a gente vai usar, cada barra significa um dia, tá? Cada barra é um dia. Então, o que a gente tem? Quando o candle aqui, o candle é a barra, é a vela, tá? Candle é vela em inglês, enfim, como isso aqui lembra uma vela, eles deram esse nome, né? Então, quando um candle ele é preto, significa que ele foi um candle de alta. Quando ele está branco, ele foi um candle de baixa, tá? E você está vendo que o candle ele tem um corpo, né, que é essa parte mais gordinha, e a sombra que a gente chama, que é uma parte mais fininha em cima ou embaixo. Então, o que significa isso? A parte onde inicia o corpo aqui, né, e a parte onde termina, se ele é um candle preto, significa que a abertura de negociação da cotação do dia foi aqui embaixo, tá? Quando ele inicia o corpo, já que ele é um candle preto de alta, ou seja, a 1,3594, tá? E aqui em cima foi o preço onde ele fechou o dia, a 1,3677, tá? Sendo que o que significa essas sombras, essas linhazinhas finas em cima e embaixo? Significa que ele abriu aqui nessa cotação, ele caiu um pouco, ele subiu, foi até lá em cima, voltou um pouco e fechou aqui, tá? Então a gente contém todas essas informações dentro de uma barra. Na barra branca, que é a barra de queda, é o contrário. Nesse caso, nesse valor aqui, ó, de 1,3637, ele abriu, ele chegou a subir um pouco, chegou a subir aqui a 13 pips, ele caiu, chegou a estar caindo 73 pips, 74, ele recuou e fechou aqui com 43 pips de queda no cotação de 1,3593, tá? Então, ou seja, a gente consegue identificar o preço que abriu, qual foi o valor mínimo negociado no dia, o valor máximo negociado do dia e o valor que fechou, tá? A gente tem então todas essas informações em cada candle. Embaixo aqui a gente tem o tempo e do outro lado a gente tem a cotação, né? Então com isso, eu vou afastar o gráfico aqui, ó, a gente consegue visualizar claramente o que tem acontecido. Ó, o que tem acontecido com o euro dólar? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ele tem se comportado dessa maneira em alguns momentos. Ó, desce, opa, ele tem uma queda maior. Dentro de um sobe e desce, ele tem uma queda, depois ele sobe, fica um pouco de lado, cai mais um pouco, tá? Em alguns momentos ó, ele fica sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vê-se que ele anda sempre em sobe e desce, seja no mercado de alta, seja no mercado lateral ou no mercado de baixa, ele sempre fica num sobe e desce, tá? É uma característica do mercado, né? Então, o que a gente pode visualizar, tá? Quando, em termos de tendência, tá? Quando o mercado tem topos e fundos ascendentes,
significa que o mercado é um mercado de alta, né? Aqui a gente tem um exemplo, o mercado fez um fundo aqui, ou seja, o fundo é onde ele parou de cair, tá? Nesse valor. Ele subiu, fez um topo aqui, fez um fundo aqui, fez um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui. Então, quando a gente tem topos e fundos ascendentes, significa que um superior ao outro, que a tendência do mercado é de alta. Quando a gente tem topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, a gente tem eles descendentes, a tendência do mercado é de baixa, tá? Então, com isso a gente pode começa a identificar as tendências de mercado, né? A gente pode analisar o gráfico olhando só ele, a cotação, o que está acontecendo, os topos e fundos, tá? Como a gente pode analisar, por exemplo, também alguns indicadores, tá? Indicadores são estudos que a gente coloca no gráfico. Então, um indicador que eu vou explicar é esse aqui, a média móvel, tá? Moving Average, está aqui. No próximo módulo eu vou ensinar vocês a como botar isso na plataforma. Mas ele é uma média móvel de 19 simples. O que significa isso? É uma linha traçada no gráfico que ele calcula, o programa calcula automático, a média do fechamento do preço dos últimos 19 dias. E então, por exemplo, pega aqui desse dia, os últimos 19 dias para trás, soma, faz uma média, deu esse valor aqui de 1,3575. Então ele traça a linha e cada dia é um valor, tá? Nessa média de 19, uma coisa interessante é o seguinte, você consegue identificar várias coisas, tá? Uma coisa é que, por exemplo, ela funciona meio como um ímã do mercado. O mercado, ele se afasta da média, volta para a média, se afasta para a média, volta para a média, se afasta, volta para a média, se afasta, volta, cruza para o outro lado, mas volta para a média, sobe, volta para a média. Sempre assim, em alguns momentos ele fica um pouco mais tempo afastado e volta, depois volta. Ó. Ele sempre vai e volta em relação à média de 19. Outra coisa que você pode observar é que quando a média está apontada para baixo, significa que a tendência é de baixa, o mercado está caindo. E quando ele está apontado para cima, ó, a tendência é de alta. Quando ele está apontado para baixo, a tendência é de baixa. Quando o mercado fica lateral, ele fica um pouco mais perdido entre alta e baixa. Né? Mas nos momentos de alta, ele fica apontado para cima, nos momentos de baixa, ele fica apontado para baixo. É outro critério que a gente pode usar para ver a tendência do mercado. Né? Agora eu vou explicar um outro indicador. Tá? Então você veja que tem várias, que eu quero mostrar para você, é que eu sei que é muita informação, mas é que existem várias formas de se analisar o mercado. Primeiro você entende a cotação, o que é cada candle, e você vê para onde o mercado está indo, está subindo, está caindo, está de lado, o que está acontecendo. Os indicadores como a média móvel te dão algumas noções. Por exemplo, se ele está muito afastado da média, ele tende a cair e retornar. Se é para cima, se é para baixo, ele tende a subir e voltar. E se a média móvel está apontada para cima, significa uma tendência de alta. Se ela está apontada para baixo, significa uma tendência de baixa. Então vai ajudando a deixar as coisas mais objetivas. Né? Outro indicador é o RSI, Relative Strong Index, que em português é IFR, Índice de Força Relativa. Tá? E aqui ele pode ser de diversos períodos, nesse exemplo aqui ele está de 8 períodos, ou seja, é um cálculo bem complexo, onde ele traça um gráfico, tá? Mas eu vou explicar ele de forma bem prática. O que ele quer dizer é o seguinte, que quando a linha vem para baixo de 30, tá? Vocês estão vendo 30 aqui, significa que ele está sobrevendido. Teoricamente ele já caiu muito, daqui a algum momento ele vai ter que voltar a subir. E quando ele está acima de 70, significa que ele está sobrecomprado, ou seja, ele já subiu muito, é bom ficar de olho que em algum momento ele vai ter que cair. Tá? Então com isso a gente consegue identificar, vou afastar aqui um pouco,
que momentos onde o mercado cai muito, aqui, ó, ele vem para baixo de 70, ele bateu aqui, ele reverteu e subiu. Aqui ele bateu, não reverteu, mas aqui ele encostou de novo no 30, reverteu e subiu. Aqui ele caiu, ó, bateu aqui abaixo de 30, reverteu e subiu. Bateu aqui, ó, reverteu abaixo de 30 e subiu. Então ele não vai funcionar 100% do tempo. Tá? O momento que ele não vai funcionar é quando cai muito. Por exemplo, aqui, ó, quando ele caiu até aqui, ele já deu sobrevendido, mas só subiu um pouquinho e já voltou a cair, né? Então ele fica muito tempo ali. Então também não é uma regra fácil assim, bateu aqui, ó, necessariamente agora o mercado é obrigado a cair. Tem gente que acha que o mercado tem que ficar respeitando os indicadores. O mercado não respeita nada, ele faz o movimento dele e pronto, tá? Mas como eu falei, o mercado ele tem as suas características de movimentação. Então a gente vai procurar pegar essas características e achar momentos bons de entrada e saída. Tá? Aqui eu não vou entrar análise técnica, dá para ir muito mais a fundo do que isso, tá? Muito mais. Mas aqui eu quero só passar um conceito básico, uma ideia básica para você, tá legal? Então vamos voltar aqui pro nosso PowerPoint, tá? E agora eu vou mostrar para você, tá? Uma estratégia de Forex, tá? Para você ver na prática o que é uma estratégia, tá? É uma estratégia que tem sido muito lucrativa nos últimos 2 anos, tá? Muito lucrativa mesmo. Mas é uma estratégia que eu não uso com que eu chamo com conta real, com dinheiro real, porque ela teve um desempenho muito bom nos últimos 2 anos, mas nos anos anteriores ela não teve, por exemplo, no 3 anos atrás, 4 anos atrás, ela não teve um bom desempenho. Então, como eu tenho outras estratégias que têm bom desempenho ao longo de décadas, eu não tenho por que usar uma que está funcionando muito bem nos últimos 2 anos, mas se o mercado voltasse a funcionar como mais volátil, como estava alguns anos atrás, é uma estratégia que não tem um bom desempenho. Então, por isso que é uma estratégia dentro do meu portfólio de estratégias, eu descartei ela, mas é uma estratégia que vem funcionando muito bem nos últimos 2 anos e que eu vou usar aqui como exemplo para você entender o que é uma estratégia. Tá? Então, numa estratégia a gente tem o ponto de entrada, que é o ponto de compra, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar o gráfico diário, no euro GBP, tá? O euro GBP é o euro com a libra esterlina, né? Quando o IFR de 3 períodos estiver abaixo de 30 no fechamento do dia, a gente abre uma ordem, tá? De compra, tá? No caso, o lote é 0,01 para cada 500 dólares. O nosso ponto stop é 100 pips abaixo, tá? E o nosso target, que é o nosso alvo, nosso objetivo de lucro, é quando o preço subir e o preço fechar acima da média móvel de 6 períodos. Então, vamos lá para o gráfico para eu te mostrar isso na prática. Então, lembra que que eu falei que o RSI, quando ele vem abaixo de 30, sim, ele dá um indicativo de que o mercado caiu muito, então está prestes a retornar. Quando sobe acima de 70, está prestes a retornar para a média, né, cair. E lembra que eu falei que a média móvel ela funciona como um imã, o mercado tende sempre a voltar para a média? Então a gente vai juntar isso numa estratégia. Qual que é a estratégia? Quando o preço cair e for abaixo de 30, a gente vai emitir uma ordem de compra. Qual que é a tendência? Qual que é a ideia aqui? Se ele caiu abaixo de 30, é porque ele já caiu muito, ele, digamos, teria uma tendência, não é que ele tem que voltar, ele não tem que voltar, o mercado pode ir numa direção e pronto, é por isso que a gente usa o stop, tá? Então a gente não vai correr o risco de a gente emitir uma ordem de compra aqui, o mercado continuar caindo e a gente cada vez com prejuízo maior. Por isso que as pessoas perdem dinheiro no mercado, elas não sabem operar,
elas não têm estratégia definida, elas não usam stop como se deve usar para se operar de forma lucrativa. Entendeu? As pessoas perdem dinheiro no mercado porque elas operam sem saber operar. E agora você está aprendendo a operar, então você não vai fazer isso, né? Então, quando, ou seja, for abaixo de 30, o mercado tem uma tendência, tá, a voltar para a média. Então, essa é a nossa estratégia. Quando ele está afastado da média, caiu, está abaixo de 30 aqui, a gente compra e a gente encerra essa posição quando ele passar para cima da média. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo clássico. Aqui, ó, nesse dia, ele caiu para baixo de 30, a gente compra um dia de alta, um dia de baixa. Esse candle aqui curtinho é um domingo, domingo é bem curto, né? O dia. Ele sobe um pouco, chega perto da média, no outro dia ele sobe e então no final desse dia a gente fecha porque ele já está acima da média. Então, ou seja, a gente pegou uma alta aí de 65 pips. Veja que nesse mesmo dia aqui, ele já subiu aqui levemente para cima de 70, chegou a 71 aqui o IRSI. Então agora já é a hora de fazer o contrário, é a hora de vender, ou seja, o processo de venda é só o contrário do de compra. Então a gente vende aqui, o mercado cai um pouco, sobe e ele volta a cair, só que ele fechou aqui logo abaixo com 4 pips ó, de lucro, a gente fecha aqui. Tá? Porque, mas não está caindo, não ia cair mais. Aí que está a questão da estratégia. A estratégia ela tem que ser objetiva, você tem que seguir ela e pronto. Tá? Você não tem que dar margem para eu acho que vai subir mais, eu acho que vai cair mais. E ela é definida, você segue e acabou. Ou seja, você faz um estudo do mercado, procura achar uma estratégia que tem funcionado sempre devido às características do mercado, de vai e vem e tudo mais, de fazer tendência, né? E você segue ela, né? Aqui, por exemplo, a gente abriu a ordem de compra, 100 pips abaixo a gente já bota o stop, tá? Que nem aparece o preço, mas ou seja, se o mercado continuasse caindo, bateu 100 pips, stop, perdemos 100 pips, acabou, tá? A gente não está aqui para acumular vitórias, acertar todas as rotas, a gente está aqui para ganhar dinheiro, tá? Então, a gente tem que seguir a estratégia a risco, a gente tem que sempre limitar o nosso risco, né? Então, mesma coisa, aqui caiu, nesse dia aqui, ele caiu abaixo de 30, ó. Então aqui a gente abre uma ordem de compra. 2 dias depois ele já fechou para cima mais 31 pips de lucro, né? Aqui ele não chegou a... Aqui ele chegou a bater, nesse dia aqui chegou a bater 70, a gente vende aqui, bateu 70, no outro dia já caiu, a gente já fecha com 34 de lucro. Aí nesse dia aqui mesmo, ele já caiu para baixo de 30, a gente compra, isso já anteontem fechou a 68 pips de lucro. Então veja que ele tem funcionado assim de forma muito lucrativa nos últimos 2 anos. Aqui, ó, esse dia aqui, ó, teve uma queda forte, ele já caiu para debaixo de 30, a gente emite a ordem de compra. Bota o stop 100 pips abaixo, ele chegou a cair a 71 pips e depois ele sobe e fecha acima da média, aí com 56 pips de lucro. Aí mesma coisa aqui, ó, subiu, aqui já subiu para cima de 30, a gente vende, ele cai e aqui ele fechou abaixo da média e fecha com 55 pips de lucro. Aqui, ó, de novo, ele caiu abaixo de 30, a gente compra, 2 dias depois fechou acima, 38 pips de lucro. Aqui ele fechou acima de 70, a gente vende, né, ordem de venda, ganha com a queda, ele fechou aqui com mais 100 pips de lucro. Então, ó, vejam isso agora, bem recente aqui, janeiro, fevereiro de 2014, bem recente desde quando eu estou gravando isso aqui, né? Então, vejam que a gente não tem que adivinhar futuro,
tá? Análise técnica não serve para adivinhar o futuro. A análise técnica serve para o seguinte: por que eu estou operando no euro GBP e não, por exemplo, no euro dólar? Porque vocês viram que o euro dólar é uma moeda que tende a fazer movimentos bem maiores de alta e baixa. Então a gente vai usar no euro dólar uma estratégia para pegar esses movimentos fortes de alta e baixa, né? O euro GBP, provavelmente pela correlação ali entre a Europa, né, a União Europeia e a Inglaterra, é tudo mais ou menos junto. Então eles têm uma correlação muito grande entre uma moeda e outra e não há grandes diferenças de movimentação. Então ele fica num vai e vem muito curto. Então a gente pega essa característica do euro GBP e monta uma estratégia para ganhar com essa característica do euro GBP de ficar para cima e para baixo, que nem a gente está vendo aqui. O euro dólar não, o euro dólar tende a, provavelmente pela diferença econômica entre Estados Unidos e Europa, ele tende a fazer grandes movimentos de alta ou grandes movimentos de baixa. Então a gente vai usar uma estratégia que quando o mercado começa a subir, a gente entra comprado e fica até o mercado terminar de subir. E a gente bota essa estratégia em termos gráficos, objetivos. Quando isso e isso acontecer, a gente compra. Quando isso e isso acontecer, a gente termina a nossa ordem. Né, que igual a gente está fazendo aqui. Então a gente nada mais pega do que faz do que pegar o comportamento do mercado e adaptar ele para uma estratégia usando o gráfico, tá? Isso é por isso que as estratégias sempre funcionam, tá? Porque o mercado tem a sua característica, né? Claro que vai ter estratégias como essa do Euro GBP aqui que eu estou ensinando para você, que quando o mercado está mais direcional, uma alta muito forte, uma queda muito forte, o que acontece? Estopa, né? Por exemplo, ele caiu aqui, a gente comprou, ele já subiu, a gente fechou no lucro. Se ele continuasse caindo, ele ia bater no nosso stop de 100 pips. Né? E se o mercado está caindo, a gente vai levar vários stops e enfim, vai ganhar várias ordens também, mas ele pode ou não ser lucrativo, chegar no ano fechar no 0 a 0 ou levemente negativo, mas como realmente tem outras estratégias, por exemplo, que eu uso para Forex, que eu fiz um estudo detalhado desde 1989 e funciona que é uma maravilha desde lá, para euro-dólar, né? Então, enfim, é uma estratégia que tem se mostrado mais consistente com essa aqui. Então eu dou a preferência pela outra estratégia, a mesma coisa em outras estratégias que eu uso para índice, para ouro, enfim. Esse que é o bom de você ter várias estratégias, é que você fica com as melhores em si. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é como funciona o trading, né? O que está por trás de trading, de usar análise técnica, de operar no mercado, entendeu? Assim como alguém que, é aquele exemplo que eu dou, vê oportunidade em comprar um apartamento mais barato para vender mais caro, aqui a gente vê uma oportunidade de comprar o euro mais barato para vender ele mais caro, é a mesma coisa, entendeu? Só que aqui a gente usa o gráfico, a gente usa enquanto no imóvel a pessoa avalia o preço por metro quadrado em determinado bairro, usa outros critérios para ver o que está barato e o que está caro, aqui a gente usa o gráfico para ver o que está barato e o que está caro. Tá? E mesma coisa nas ações com análise fundamentalista, a gente vê o valor da ação de acordo com o lucro para ver se está caro ou está barato. Então tudo é a mesma coisa. Tá? E eu acho que agora eu espero que você tenha entendido para você entender como que funciona na prática uma estratégia, para você entender o potencial de trading quando você realmente desenvolve, conhece estratégias que são bem sucedidas, que entendem o mercado e tiram vantagem dessas características do mercado, o potencial realmente em trading é muito, muito, muito grande, tá? É fantástico. E eu gosto de estratégias muito simples que não deixam dúvida, tá? Mas eu vou só para complementar, até as estratégias que eu mais uso, elas são mais simples ainda do que essa aqui, tá? Embora essa seja simples. Mas a gente sempre pode aprimorar. Por exemplo, uma forma de aprimorar essa estratégia é adicionando novos pontos de compra. Ou seja, quando cair abaixo da mínima do dia anterior que a gente já entrou, sem bater no stop, a gente compra de novo. O que seria isso?
tá? Aqui, por exemplo, ó, caiu, deu entrada, caiu abaixo de 30. Se fechar algum dia abaixo desse mínimo, a gente compra de novo, tá? Com o mesmo stop, nosso stop está 100 pips abaixo aqui, né? Aí o mercado caiu, ó. Ele tá aqui, foi praticamente o mesmo preço. Aqui ele caiu mais, e aí aqui a gente compra de novo, tá? Emite outra ordem de compra, mas o stop agora não é 100 pips abaixo daqui onde a gente comprou. O stop é o mesmo 100 pips abaixo daquela primeira ordem, né? A gente pega esse valor aqui, então, ou seja, aqui vai ser um stop bem mais curto. E aí tu vê que o mercado sobe, então a gente ganharia com as duas ordens, tá? Mesma coisa aqui, ó, subiu, a gente vendeu aqui, porque está acima de 30. Aqui ele subiu mais, fechou acima dessa máxima aqui. Aqui a gente abriria outra ordem de venda. Mesma coisa, aqui vai dar para ver o stop. Ó. O stop está aqui, ó, a 1,8394, 100 pips acima. Tá? Aqui, ó, 1,8392, tá 100 pips acima. O stop dessa ordem aqui tá ali naquele mesmo valor, tá? Ele não tá lá em cima longe não. E aí o mercado caiu, né? E aí a gente aqui no caso teria, nessa aqui a gente só lucrou 4 pips, mas nessa ordem aqui a gente lucrou 38 pips. Entendeu? Então é mais uma forma de otimizar ainda mais essa estratégia, né? Então a gente sempre pode usar algumas coisas a mais para deixar as estratégias ainda mais lucrativas. Tá legal? Então era isso que eu queria passar. Realmente eu queria mostrar o básico de análise técnica, né? Eu não aprofundei aqui, eu procurei manter no básico, mas o que eu queria que você entendesse como funciona a análise técnica e principalmente como que a gente usa isso para fazer trading da forma correta. Tá? Tem muita gente por aí que você vê analisando o gráfico, o mercado está assim, está assado, então eu acho que agora vai subir. Não é assim que se opera, tá? Achar, a gente não tem que achar nada, a gente tem que pegar as características do mercado, bateu aquela característica, deu entrada com o stop assim, o nosso critério para sair com lucro é assim, segue a estratégia e acabou. A gente não tem que ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Tá? Só testar a estratégia no passado funciona, continuar fazendo. Tá legal? Esse é o sucesso o segredo do sucesso em trading é isso aí, e procurar ter estratégias que quando ganham mais do que quando se perde. Tá legal? Então, no próximo módulo você vai aprender a baixar uma plataforma igual essa aqui, abrir ordens de compra, de venda, colocar os indicadores. Eu vou ensinar tudo passo a passo para você poder brincar, poder praticar com dinheiro virtual, ver como que funciona esse mundo do trading na prática. Tá legal? Um grande abraço então. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente aqui abaixo, compartilhe com seus amigos esse conhecimento, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente. Obrigado por ter ficado até agora aqui comigo e um grande abraço.